crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande alegria estar participando de mais esse momento do Jornada Kids, mesmo que de uma maneira tão diferente da que a gente está acostumada, sem poder trocar abraços, conversas, mas ainda assim uma excelente oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Nesses últimos dias temos vivenciado momentos difíceis, tendo que ficar em casa o tempo todo, sem poder falar com familiares ou amigos, estar com familiares e amigos que amamos tanto. Talvez você ande preocupado com o trabalho do papai, da mamãe ou com a sua escola. Mas hoje, ao final dessa lição, eu quero que você saiba de algo muito importante. Se você puder, repita comigo, está escrito aqui. Deus é o provedor que supre as suas necessidades. Há muito tempo atrás, crianças, existia um profeta chamado Elias. Elias era um homem de Deus, muito obediente. O profeta era alguém que Deus confiava muito e que sempre entregava mensagens muito importantes, as quais ele precisava compartilhar com pessoas específicas. Elias era muito obediente e tudo que Deus o mandava fazer, prontamente ele fazia, sem questionar. Mas Elias andava preocupado. A Bíblia diz que constantemente ele vivia orando pelo povo de Israel. Por que será, crianças? Elias tinha razão. Na época em que ele era profeta, Israel estava sob o governo de um rei chamado Acabe. E Acabe era um rei muito mau e muito desobediente, que não se importava com aquilo que Deus pensava ao seu respeito. E Acabe, se comparado aos reis que vieram antes dele, a Bíblia diz que ele era muito pior, terrível. E ainda casou-se com uma princesa que se parecia muito com ele nesse aspecto. O nome dela era Jezabel. E Jezabel vinha de outra cultura, de outros povos. E quando ela se casou com Acabe, ela levou tudo isso para Israel. Uma das coisas que ela levou foi a adoração ao deus Baal, um deus de pedra, que ela dizia que era responsável por mandar chuva à terra, encher riachos, cachoeiras. Mas sabe, crianças, você e eu sabemos que isso não é verdade, porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único criador de todas as coisas, que fez tudo aquilo que o homem não pode fazer. O céu, o mar, os animais, você e eu. O Deus que nos ama muito, tal qual está em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo, que ama todas as pessoas, que ama toda a sua criação. Um Deus que está sempre pronto a nos perdoar quando nós pecamos, quando nós pensamos, falamos, fazemos e até sentimos algo que desagrada a Ele. Um Deus que foi capaz de enviar o seu único filho Jesus para entregar a sua vida, derramar todo o seu sangue para limpar o meu e o seu problema do pecado. Esse Deus, crianças, estava sendo esquecido em Israel. Por quê? Porque Jezabel espalhou por todo Israel templos, lugares em que as pessoas poderiam se reunir para poder cultuar ao deus Baal. E dessa forma, elas estavam esquecendo o Deus verdadeiro. Por isso, Deus estava muito triste e decepcionado com o povo de Israel e decidiu mandar um castigo terrível para o povo. E ele compartilhou isso com o profeta Elias. Falou tudo o que iria acontecer e disse que ele deveria procurar o rei Acabe para deixá-lo ciente da sua decisão. Elias, como era muito obediente e temente a Deus, assim o fez. Elias foi até ao palácio, procurou o rei Acabe e falou tudo aquilo o que Deus iria fazer. Eu vou ler para vocês o que foi que ele falou para o rei Acabe. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Crianças, Deus enviaria uma seca terrível para Israel. Não iria chover até que o povo entendesse que ele era o único Deus verdadeiro que podia
todas as coisas. Assim que terminou de entregar aquela mensagem, Elias prontamente saiu do palácio. Acabe e Jezabel eram conhecidos por perseguirem os profetas de Deus, principalmente quando eles não gostavam muito das mensagens que escutavam. Mas crianças, em meio àquela situação, como será que ficaria Elias? Ele também morava em Israel. Será se ele passaria por toda essa situação de seca, falta de chuva? Deus amava Elias e sabia da sua fidelidade e iria prover tudo aquilo que ele precisasse. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus, Ele é o provedor que supre as suas necessidades também. Provedor é alguém que providencia, que oferece tudo aquilo que outra pessoa precisa. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Talvez as suas necessidades, elas sejam específicas. Alimento, vestimenta, moradia. Ou talvez sejam necessidades mais difíceis de identificar, como por exemplo a segurança, a confiança. Mas sabe o que a Bíblia nos diz sobre isso? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 32, diz assim: o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus, Ele nos conhece e Ele sabe daquilo que precisamos. Por isso você não precisa se preocupar. Muito pelo contrário, lembre-se, Deus, Ele é o provedor que supre as suas necessidades. E Elias sabia disso. Por isso que eu acho que Elias nem andava assim preocupado, porque ele confiava muito naquilo que Deus poderia fazer. E assim Deus o fez. Deus deu uma instrução para Elias. Disse que ele deveria seguir até o riacho de Querite e ficaria lá, até que ele falasse novamente. Naquele lugar, Deus iria providenciar água, alimento para ele, nada iria lhe faltar. E assim, Elias o fez. Ficou no riacho de Querite o tempo necessário, o tempo que Deus disse. E ele tinha a água do riacho para poder beber, mas o alimento, sabe como é que Deus enviava? Deus mandava toda manhã e toda tarde corvos. Isso mesmo. Aquelas aves iam todos os dias levando pão pela manhã e ao final da tarde carne, para que Elias pudesse se alimentar. E assim foi. Mas os dias foram passando e com a seca as águas do riacho secaram. E agora, o que seria de Elias? Para onde ele iria? Como ele ia suportar até o fim dessa grande seca? Crianças, Deus estava com Elias. E todas as necessidades que Elias tinha, Deus sabia e estava disposto a suprir. Da mesma forma que Ele está disposto a suprir a minha e a sua necessidade. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, nunca se esqueça. Deus é o provedor que supre as suas necessidades. Nós vimos aqui que às vezes temos a necessidade de alimento, de vestimenta, às vezes são as preocupações que vêm à nossa mente sobre o trabalho, dinheiro, escola, mas Deus conhece tudo isso. Deus sabe das suas necessidades e Ele está disposto a suprir todas elas. Não precisa que nós nos preocupemos com aquilo que vai acontecer. Tem um versículo que fala muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, que se encontra em Filipenses 4,19 e diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Crianças, por meio do sacrifício de Jesus, Deus, Ele olha e nos vê e Ele conhece o nosso coração e não vai deixar que nada nos falte em nenhum momento. Por isso, não se esqueça, Deus, Ele é o provedor que supre as suas necessidades, assim como Ele supria a do profeta Elias. Depois que as águas do riacho de Querite secaram, Deus deu uma nova instrução para Elias. Disse que ele deveria ir para um lugar chamado Sarepta, que lá uma mulher iria alimentá-lo. E assim Elias o fez. Foi até Sarepta à procura dessa mulher que iria alimentá-lo.
Ao chegar lá, crianças, essa mulher era uma viúva. Ela não tinha mais marido, não tinha mais o seu esposo e morava sozinha com o filho. Quando chegou em Sarepta, a primeira coisa que Elias pediu foi um pouco de água. Talvez ele tivesse feito uma viagem muito longa. Do riacho de Querite até Sarepta eram mais ou menos 160 quilômetros. Era como se fosse de Teresina até Piripiri. Então ele devia estar com muita sede. A mulher prontamente ofereceu. Na sequência, ele pediu um bocado de pão para que ele pudesse se alimentar. Mas sabe o que foi que aquela mulher respondeu para Elias? Eu vou ler para vocês. No mesmo capítulo, no versículo 12, ela disse assim: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Crianças, como aquela mulher poderia alimentar Elias, sendo que ela não tinha nada em casa, só um pouco de farinha e um pouco de azeite? Ah, crianças, mas o nosso Deus é um Deus muito poderoso e Ele nunca abandona os seus filhos. A Bíblia diz que durante todo o período da seca, em que Elias esteve na casa daquela mulher, nenhum dia eles ficaram sem comer. Todos os dias, quando ela abria o pote da farinha, tinha mais farinha. Quando ela abria a botija do azeite, tinha mais azeite. Deus estava multiplicando o alimento daquela mulher para que ela, o seu filho e o profeta Elias pudessem se alimentar. E é isso que Deus faz. Deus não deixa os seus filhos sofrerem, terem nenhuma necessidade sem ser suprida. Da mesma forma que Deus esteve com Elias durante todo o período da seca, Deus também, Ele quer estar com você. Por isso, não se esqueça em nenhum momento. Deus é o provedor que supre as suas necessidades. Assim como diz no versículo que eu li para vocês, no livro de Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele não vai deixar de suprir as suas necessidades. Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar você. Ele conhece o seu coração e no tempo certo, tudo que você precisa, Ele vai te proporcionar. Por isso, crianças, eu tenho um desafio para você nesse dia. Essa semana, eu quero que vocês lembrem-se desse ensino que nós tivemos aqui, que vocês lembrem dessa verdade, porque as preocupações ainda virão, o medo ainda pode aparecer para você, mas eu quero que todas as vezes que esse medo vier, você lembre dessa história. E mais, quero lembrar vocês de uma canção que a gente canta muito, eu acho que vocês ainda lembram, e eu queria louvar com vocês, para que todas as vezes que vocês pensarem que Deus o abandonou, ou que Deus não supriu as suas necessidades, vocês cantem ela bem forte, para que essa mensagem ela fique gravada no seu coração. Cantem comigo. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Lembraram? Quero que todas as vezes que o medo e a preocupação aparecerem, você cantarole essa canção. E lembre-se que o nosso Deus é um Deus fiel, que supre as nossas necessidades. Mas se você que está me ouvindo agora ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu tenho uma notícia para você. A sua maior necessidade foi suprida quando Deus enviou o seu único filho Jesus aqui para o mundo. E Ele entregou a vida dele, derramou todo o seu sangue para que o meu e o seu problema de pecado pudessem ser perdoados. Através dessa atitude, hoje você e eu podemos ter uma vida diferente. Sabe o que diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12? Eu vou ler para vocês. Diz assim: mas a todos quanto receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso quer dizer que se você acredita de todo o seu coração naquilo que Jesus ele fez por você, você se torna um filho de Deus. E a partir de então, a sua vida começa a ser diferente, começa um processo de crescimento, onde você, através da leitura da Bíblia, da oração, ao ir a uma igreja, ao compartilhar do amor de Deus com outras pessoas, você começa a crescer e a conhecer mais a Deus. E à medida que nós o conhecemos melhor, nós temos mais facilidade de confiar nas coisas que Ele pode fazer. Quero convidar vocês para que a gente encerre esse momento com uma oração, para que Deus ele possa nos ajudar a sermos pessoas obedientes e que a gente, mesmo em meio a situações difíceis, a gente aprenda a confiar que nele nós podemos todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é fiel. Pai amado, nós te pedimos que tire toda a preocupação, todo o medo do nosso coração e que a cada dia nós possamos confiar que em Ti nós podemos qualquer coisa. Continua suprindo as nossas necessidades e nos dando a confiança de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus e por fé nós te agradecemos. Amém. Espero que a gente ainda tenha outras oportunidades de nos encontrarmos. Um grande beijo e até logo!